Quem aqui está ansiosa pelo parto? Quando começa a bater a DPP, a data prevista de parto, quando começa a se aproximar, não começa a dar aquele friozinho na barriga? Não começa a dar aquele nervosismo? Quem está ansiosa? E o pior de tudo é que essa ansiedade aumenta quando vai chegando perto da DPP e você não tem sinal nenhum de trabalho de parto. Você não sente contração, você não sente tampão, você não sente nada. E aí você vai ficando cada vez mais ansiosa. E quando a gente tem ansiedade, o que vai acontecendo? A gente vai começando a abrir caixinhas da nossa mente, que são aquelas crenças limitantes. Então a ansiedade ativa exatamente o nosso inconsciente. E a gente começa a duvidar da gente, do nosso poder, das nossas decisões. E a ansiedade vai gerando uma bola de neve. E aí, diante da ansiedade, o que acontece? A gente trava. E pior de tudo, que essa ansiedade só aumenta quando você escuta do seu próprio médico que você precisa induzir o parto. Já escutou do seu médico que chegou para você e falou: ó, tá chegando a data prevista do parto e não tem nenhum sinal? E quantas de vocês têm também medo do parto induzido? De ter que usar um soro, de ter que usar algo para acelerar o trabalho de parto. Mas será que lá no fundo, você sabe quais são as consequências desse tipo de parto? E será que lá no fundo, você sabe se realmente precisa ser assim? Será que não existe um outro caminho? Será que o que o seu médico está falando é real? E essa ansiedade vai cada vez aumentando mais, porque você escuta do seu médico, escuta da sua mãe, escuta de todo mundo que está à sua volta, as coisas do tipo: seu bebê é muito alto, sua barriga não desceu, seu colo do útero está muito grosso, você vai sofrer e vai acabar em cesárea. E aí o que acontece quando você começa a escutar todas essas coisas? Novamente, a gente começa a abrir essas gavetinhas e liberar no nosso inconsciente algo chamado adrenalina. E a adrenalina, ela faz exatamente com que você tenha um resultado negativo, que é não entrar em trabalho de parto, não ter contrações, não ter dilatação e o teu bebê não nascer. E aí essa DPP vai ficando cada vez mais pra frente, mais pra frente e mais pra frente. Por isso que o parto, ele é corpo, mente e ação. São as 3 pilares que a gente está trabalhando com vocês. E por isso que quem está se sentindo mais preparada, ótimo, é sinal de que o seu psicológico está melhorando. É sinal de que você está querendo mudar a sua história. Mas como a história do lenhador, não adianta só uma base bem estruturada. A gente precisa de ferramentas próprias para isso. E eu quero te mostrar um vídeo agora. Ti, quero muito parto normal. Estou estudando, mas ainda me sinto insegura. Eu sei como é. Assista esse vídeo. Esse vídeo resume como nós somos influenciadas pelo ambiente em que vivemos. Provavelmente você está inserida em um ambiente conturbado, cheio de incertezas, pessimismo, negatividade e desvalorização da força da mulher. O que você precisa é se aproximar de pessoas com o mesmo desejo de vencer, de mulheres que já conquistaram seus partos e que construíram suas próprias histórias. No vídeo, o homem virou de costas pelo simples motivo que todos estavam assim. Aí eu te pergunto, se todos ao seu redor não conquistaram o que desejavam, significa que você também não vai? Está na hora de buscar uma nova perspectiva do seu parto. Por que eu quis fazer essa analogia com o elevador e com esse vídeo? Porque é exatamente isso que acontece com a gente. Quando a gente entra em um ambiente e todo mundo vira de costas, a gente nem sabe o que está acontecendo, a gente vai lá e faz a mesma coisa. Se todo mundo à sua volta sofreu no parto, não dilatou, não entrou em trabalho de parto e precisou do sorinho ou do parto induzido, você começa a acreditar que você também precisa virar de costas e fazer igual. E aí eu te pergunto, se todo mundo à sua volta não conquistou o parto, teve que fazer uma cirurgia para retirar o bebê, ou teve que ter um parto induzido, significa que você também tem que fazer? Será que você não está só seguindo a grande massa? Será que não está na hora de você parar e pensar? Será que precisa disso mesmo? Será que o meu corpo, eu não posso fazer algo para ajudar? Por que será que é tão importante entrar em trabalho de parto? Será que eu estou fazendo o melhor para o meu bebê? Então são coisas que a gente precisa pensar, que a gente precisa refletir.
E muitas de vocês acreditam que o trabalho de parto ele tem que acontecer até 40 semanas. Não, meninas. A data prevista de parto, ela é uma data prevista, o nome já diz. É uma previsão. Mas gestantes de baixo risco ou risco habitual podem ir até 42 semanas sem nenhum sinal de trabalho de parto. Então não significa que é porque o seu bebê ainda, vamos dizer, não encaixou, que a gente já sabe que isso é uma crença limitante, é um mito que não tem nada a ver. Não significa que o seu tampão não saiu ainda. Não significa que a sua barriga não desceu, que o seu colo do útero não está trabalhado, que você não vai entrar em trabalho de parto. O que nós precisamos é ter paciência e utilizar das ferramentas certas para que você possa auxiliar no seu trabalho de parto. Nada basta também ficar sentada esperando as coisas acontecerem. Não basta você acreditar que o parto vai acontecer sem você fazer absolutamente nada. Aí, o que vai acontecer? A partir do primeiro momento que você tiver a primeira contração, se é que você vai ter, você não aguenta e você desmorona. Ou você vai para um parto induzido, onde você vai sofrer porque você está colocando algo no seu corpo que não é natural. Sendo que você poderia ter feito tudo para poder naturalmente trabalhar isso. Então o parto, como eu coloquei no nome do nosso evento, o parto é seu e ponto. Não adianta você achar que é o seu médico que vai fazer o parto. Que, se não acontecer nada, eu vou para o hospital e vou internar e vou induzir. Mas será que você não poderia ter feito alguma coisa para auxiliar antes? Por isso que eu falo novamente que a preparação da parte psicológica é extremamente importante. Para que a gente possa limpar, olhar para frente, visualizar, olhar para trás e se libertar dessas crenças. E acreditar no eu, no hoje, no meu filho e nessa conexão que nós temos juntos. E a partir desse momento que você consegue se colocar no dia de hoje, você consegue criar estrutura para informação técnica. Você consegue eliminar os seus medos e as suas ansiedades. Então tudo precisa de tempo. A ansiedade, no final da gestação, só vai complicar cada vez mais. Vai inibir a produção de hormônios que você precisa. Então se bloqueie também de conviver com pessoas que te geram ansiedade. Está no momento de você olhar para você e para o seu bebê. Estamos começando a entender, né, o que eu quero falar. E aí eu quero te mostrar um outro vídeo que é sobre o trabalho de parto. Para que você possa entender que trabalho de parto, meninas, ele se chama trabalho de parto. Tem todo um trabalho que precisa acontecer. Observa o vídeo, como o bebê ele vai girando. Como o bebê vai encaixando, como o colo do útero vai trabalhando, como ele vai amolecendo, e depois que ele amolece, ele vai dilatando. E aí o bebê encaixa, faz o movimento de parafuso, encaixa na sua pelve corretamente. Mas é difícil também para o seu bebê. É um desafio que acontece em conjunto, em sintonia. E você precisa estar trabalhando o teu físico, trabalhando o seu psicológico e sabendo dessas etapas do trabalho de parto para poder diminuir a sua ansiedade. Senão você começa novamente a acreditar que tem algo errado em você. Você começa a abrir as gavetinhas da ansiedade e liberar hormônios que só vão prejudicar o seu parto. Então quando alguém falar para você que trabalho de parto é difícil, é difícil. Mas ele não é impossível quando você tem ferramentas certas para poder estruturar esse parto, certo? Então é muito importante que vocês consigam compreender exatamente isso. E o nosso corpo, ele é liberado, né? O nosso cérebro ele é dividido em duas partes. A gente tem o nosso sistema, né, límbico e o nosso córtex cerebral. O sistema límbico é onde a gente vai fazer a produção desses hormônios. E aí esses hormônios é que vão fazer com que você tenha as contrações. Então existe todo um processo que vocês precisam passar. Existe um tempo necessário para que o seu corpo passe por esse processo. Então primeiro você vai ter essas contrações, que são leves, que são indolores, que são as contrações de treinamento. Logo depois você vai começar a ter um pouco mais de intensidade nessas contrações, que são as contrações daí efetivas de parto. Depois todo o teu colo do útero precisa trabalhar, o seu bebê precisa encaixar, para daí você dilatar. Então a ansiedade só inibe a produção desse hormônio, que não é só a ocitocina, é uma cascata de vários hormônios. E aí você não entra em trabalho de parto.
E tudo isso, gente, que vocês precisam entender, é você que produz. É você que é responsável. Por isso que eu falo que o parto é seu. Existem várias coisas que você pode ir fazendo para auxiliar nesse equilíbrio hormonal. Mas é de extrema importância que você saiba as etapas. Porque senão você começa a colocar as coisas na frente uma da outra. E aí vai gerando ansiedade. Você começa a falar, não tô dando resultado. Eu tô comendo um monte de tâmara, tomando chá, fazendo um monte de coisa, não tô sentindo contração, não tô sentindo absolutamente nada. Mas você sabe as etapas do trabalho de parto? Você sabe quanto tempo dura tudo isso? Você sabe realmente o que acontece em cada etapa do trabalho de parto? Você sabe o momento certo que você deve ir para a maternidade? Então o buraco é muito mais fundo. Porque senão você vai acontecer o quê? Vai internar muito cedo. E eles vão colocar um monte de soro. E toda aquela estrutura psicológica que você fez vai desmoronar. Porque você não estava preparada para essa realidade. Você estava preparada para um parto fácil, tranquilo. Mas você foi a responsável por esse parto induzido, provavelmente.